Paz, meus queridos, bom dia! Seja bem-vindo a mais um momento do nosso devocional. Este momento nós reservamos para falar com o nosso Deus, para orarmos a Ele, para entregarmos a Ele a nossa adoração, nossos pedidos, entregarmos a Ele todo o nosso ser. E hoje eu quero meditar com vocês na palavra do Senhor que está em Jó, no capítulo 29, no versículo 3. Quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Aqui nós vemos que Jó está se lembrando de um tempo em que na mente dele ele tinha total prosperidade. E hoje eu quero ver com vocês o que a Bíblia diz de sinais de uma verdadeira prosperidade. Aqui ele está falando que havia a glória de Deus. Jó revela que havia um resplendor, um brilho de Deus na sua vida. E quando você lê na Bíblia que Deus resplandeceu o seu rosto, lá em Números, nós podemos abrir no capítulo 6, o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Isso no original hebraico nos dá o sentido dá a ideia de Deus sorrindo. Deus está sorrindo para você nesta manhã. Deus está sorrindo para você e está dizendo para você ficar tranquilo. Mesmo que neste momento você esteja como Jó, passando por situações difíceis, o Senhor está sorrindo para você. É um trabalhar de Deus, é um tempo. Nós vemos também que em Êxodo 34, Deus sorriu para Moisés. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor havia falado com ele. Em Atos 6, nós podemos ver também que Deus sorriu para Estevão e viram o seu rosto, diz a palavra do Senhor, como o rosto de um anjo. E Deus Pai sorriu para o seu Filho lá no Monte da Transfiguração, que nós podemos ver em Mateus 17. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram branca como a luz. E Deus sorri para a igreja. Deus sorriu para a igreja quando Ele nos deu uma missão, que Ele fala em Mateus 5, vós sois a luz do mundo. E nós podemos ler também em 2 Coríntios 3, mas todos nós, de cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Você já parou para imaginar Deus sorrindo para você? Se você não parou, imagine agora Deus sorrindo para você dizendo: eu te cuido, eu te fortaleço, eu te guio, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão vitoriosa, eu multiplico as tuas forças, eu seco as tuas lágrimas e te trago para mais pertinho de mim. Que momento especial! E Deus faz isso. Nós é que não nos damos conta. Nesta manifestação da glória de Deus na sua vida, Jó descobre que Deus tem uma candeia. E diz: quando fez resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça. E então nós podemos ver que a glória de Deus nos identifica. Amados, Jó diz: como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. O que é o segredo de Deus? O que nós entendemos por revelação de Deus? A palavra segredo nesse texto, ela está falando de amizade.
nesse texto. E a amizade é a porta de entrada para os segredos, para Deus revelar as suas maravilhas, para Deus revelar o propósito que Ele tem. Abraão, ele entrou por essa porta e ele é chamado na Bíblia amigo de Deus. E então em Gênesis 18 diz: ocultaria eu a Abraão o que eu faço? O Senhor falando, que revela os seus segredos. E então nós podemos ver que ali há a revelação da obra de Cristo, a revelação sobre a nação de Israel, a revelação da Nova Jerusalém. Tudo que nós podemos ler na palavra de Deus, quando Deus se manifestou a Abraão, quando Deus se manifestou a Moisés, quando Deus se manifestou a Estevão, a Jó, a tantos outros. E eu e você éramos servos. E uma vez fomos promovidos a amigos, para que o Senhor possa revelar-nos segredos. E então ele diz na palavra do Senhor, em João 15, já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Era Jesus revelando a obra, os segredos, as maravilhas do reino aos seus discípulos. E então nós podemos também perguntar, do mesmo modo como fez aquele homem, e perguntar ao Espírito Santo: o segredo de Deus está na nossa tenda? O segredo de Deus está na nossa tenda? Isso é tão glorioso quando temos a revelação de Deus em nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 11, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos, mas as revelastes aos pequeninos, aqueles de coração contrito, que se revelam. Ele, o próprio Deus, se revela àqueles que o buscam, que o adoram, que o amam. Aleluia! E a palavra do Senhor nos diz em Provérbios que o perverso, ele é abominação para o Senhor, mas com os sinceros, ali está o seu segredo. A palavra também vai nos dizer, ela vai nos motivar a eu e você orarmos, clamarmos, pedirmos nesse momento que nós reservamos para estarmos no secreto com o Pai, para que Ele possa nos anunciar as coisas, como nos diz em Jeremias 33, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E nós vemos mais em Apocalipse, quando João olhou, ele viu e disse: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como que de trombeta, ouvia falar comigo e disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas deverão acontecer. A revelação do Senhor para as coisas que estão por vir. Aleluia! Coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para todos aqueles que o amam, que o buscam em espírito e em verdade. Oh, aleluia! E então, Jó fala aqui no verso 5, quando Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim. A presença de Deus, quando Deus, o Todo-Poderoso, ainda estava comigo. Naquele momento ele se sentiu um pouco abandonado,
um pouco distante. A presença de Deus, ele percebeu naquele momento que ela é insubstituível, que a presença de Deus é confortadora, que a presença de Deus é vitalizadora, traz vida ao nosso ser, aos nossos ossos. A presença de Deus é protetora em todas as circunstâncias pelas quais eu e você passamos. E então eu e você necessitamos dessa presença constante de Deus em nossas vidas. E então nós teremos certeza que a presença de Deus é provedora. Porque a palavra diz: Todo-Poderoso El Shaddai. Só a presença de Deus para nos alimentar, para nos sustentar, para prover em nossas vidas. E assim, eu e você chegamos à conclusão que a presença de Deus é poderosa. E aqui ele fala com um tom de saudade, e os meus meninos ainda estavam ao redor de mim. Ele lembra o que Deus estava fazendo, o que tinha feito no passado. E naquele momento em especial, ele estava sofrendo. Assim como eu e você muitas vezes. E então nós nos damos conta que a maior prosperidade, o sinal da maior prosperidade é a presença poderosa, triunfante, provedora de Deus em nossas vidas. Não há nada nesse mundo que substitua a presença de Deus, que nos consola no momento de dor, que nos levanta quando estamos caídos, que provê quando nós estamos vivendo um momento de escassez no deserto. É esse poder a nossa maior prosperidade, o poder da presença de Deus em nossas vidas. Aleluia! Aqui o texto nos convida a lembrar que Jó havia perdido todos os seus filhos de uma maneira trágica. E agora o coração dele aqui está falando, está lembrando com saudades dos dias passados, quando os meninos estavam com ele. E assim nós podemos olhar para a nossa vida, para a vida da nossa igreja, que hoje muitas vezes já não geram mais tantos filhos espirituais para Deus, já não ganham mais tantas almas para o Senhor. Para mim tá tudo bem, tanto faz. Não! Hoje muitas vezes a pessoa sente e fica lamentando e lamuriando e sente saudades do tempo em que se ganhava almas e almas e almas para o Senhor. Mas o Senhor está nos chamando. O Senhor está chamando a cada um de nós, porque a igreja que somos nós não pode deixar de gerar filhos, porque senão ela morre. Deus nos chamou para gerarmos filhos espirituais. Nós podemos ver na palavra do Senhor, quando nós abrimos a nossa Bíblia, em Gálatas, ele diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O apóstolo está falando a respeito das almas que ele tem ganho, que ele ora, jejua, busca para que Deus salve mais almas. Aleluia! E então nós também podemos abrir a palavra e ver em 1 Samuel, onde Ana diz: por este menino orava eu. E como estamos hoje? Estamos gerando filhos espirituais? Mas eu sei que no decorrer da nossa caminhada acontecem coisas e há algumas causas para não se gerar mais filhos. Falta de oração, negligência da palavra de Deus. E então nós vamos criando uma esterilidade. Quantos crentes sem vida espiritual estão estéreis, não podem mais frutificar? Se não temos comunhão com o Senhor, estamos separados dele, estamos distantes dele. Então, como podemos gerar filhos para ele? Precisamos estar de volta
na presença, na comunhão, no relacionamento com o nosso Deus, com os meninos ao redor de nós, muitas almas, novas almas, porque são esses que enriquecem a alma. Os filhos são herança do Senhor. Aleluia! Qual é a igreja mais pobre ou a igreja mais rica? Qual é a que gera mais filhos espirituais para Deus? Qual é a igreja mais rica ou a mais pobre? Aquela que tem templos, coisas de ouro, coisas belas? Ou aquela que está cheia de almas salvas para o Senhor? Qual é a verdadeira prosperidade? Os meninos trazem alegria para casa. E uma igreja, ela se torna triste, abatida, quando param as conversões. Quando alguém nasce de novo, quando alguém nasce no reino, vem junto a alegria. Para esta pessoa e para todos os demais que estão ao seu redor. Os meninos fazem barulho na casa, porque eles têm vida, porque eles são saudáveis, eles são cheios de energia, eles cantam, eles adoram, eles louvam ao Senhor, fazem barulho, porque eles têm um coração grato para agradecer a Deus por tudo. Em Zacarias 8, diz que Deus acha maravilhoso uma criança brincando e fazendo barulho. Deus acha maravilhoso um cristão sorridente, cantando, louvando, adorando ao Senhor. Por isso, cuidemos, igreja, para que não falte mais meninos espirituais, almas ganhas para Jesus. E se faltar isso, os nossos cultos vão se tornar sem vida. E nós vemos aqui em Jó, no verso 6, que diz: e da rocha me corriam ribeiros de azeite. A unção do Espírito Santo que cai sobre nós. Jó aqui, ao falar sobre unção, ele identifica a origem da unção, de onde ela vem, da rocha. Da rocha inabalável vem a nossa unção. Davi também diz que é o Senhor que o unge. E no Salmo 23 nós podemos ler: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Paulo também diz em 2 Coríntios, no 1º capítulo, que quem unge, aquele que nos unge, é Deus. Então, meus amados, busquemos a verdadeira prosperidade. Busquemos a verdadeira unção, que segundo a palavra de Deus é saudável, é indispensável para a nossa igreja, para a nossa vida, como sendo igreja do Senhor. A unção, aquela que concede sabedoria, a unção que fortalece o fraco, a unção que despedaça o jugo, a unção que traz alegria, a unção que concede poder e autoridade, a unção que nos capacita para sermos testemunhas do Senhor. Aleluia! A palavra nos diz em Eclesiastes que nós devemos estar preparados, buscando a santificação, buscando estar mais perto do Senhor, buscando aquilo que não perece, buscando aquilo que é eterno, buscando aquilo que teremos para sempre, a verdadeira riqueza. A palavra diz ali: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nunca, meu amado irmão, minha amada irmã, nunca se afaste da presença de Deus. Tenha o Espírito Santo queimando dentro do teu ser, limpando todas as impurezas, te trazendo para mais perto do Senhor, te concedendo sabedoria, te fazendo caminhar em santidade. E então nós veremos que Deus cria situações
só para que eu e você possamos viver as promessas dele. Então, confie nele,